E neste sensacional e polêmico vídeo, o canal do Marinho leva vocês para onde? Nada menos que o atual Museu Marítimo e antigo presídio de Ushuaia, localizado na última cidade que se pode ter acesso por estradas na Terra. Isso mesmo, o fim do mundo, a cidade mais austral, mais ao sul do nosso planeta. Embarque já comigo e boa aventura! O Presídio de Ushuaia. Um projeto apresentado ao Senado argentino em 1883 pelo então presidente Alejo Julio Argentino Roca Paz, que se inspirou em outros sistemas prisionais isolados até então existentes mundo afora, tais como a França, que tinha colônias penais na Argélia, e a Inglaterra, que usava terras na Austrália para o mesmo fim. A construção iniciou-se em 1902 pelas mãos dos próprios presidiários. Afinal, era muito cômodo isolá-los em locais inóspitos que serviam como muralha e obstáculo natural para desincentivar eventuais tentativas de fuga. Atualmente convertido no Museu Marítimo de Ushuaia, o prédio, hoje um belo ponto turístico, na verdade esconde um passado de tristezas, desesperanças, torturas e sofrimento, onde lúgubres e melancólicas figuras e estátuas procuram colocar algo de agradável, curioso, místico e turístico em um local outrora sombrio, tétrico e sinistro, onde os reclusos, homens ou mulheres, viviam suas esperanças de uma vida melhor escorrerem como água pelos dedos da mão, tal como o sangue e suor que corria pelos corpos calejados após um dia de trabalho árduo, estafante e forçado. O frio, sempre presente em quartos onde nem sempre o sistema de calefação instalado precariamente nos corredores cumpria devidamente sua função, forçando muitos detentos a sofrerem uma opressiva tortura física e mental, tão fria e cruel quanto a realidade de quem estava lá, muito provavelmente para o resto da vida, recluso. Acompanhe então o canal do Marinho nesta polêmica aventura. Tire suas próprias conclusões a respeito desse tema tão controverso, a respeito dos sistemas prisionais mundo afora. Teria ideia do tamanho de uma cela. Olá, como estás? Tudo bem? Mateu Banks, el místico. Era este senhor aqui. Cenas de às vezes duas pessoas também dormindo e vivendo aqui mesmo. Esse provavelmente era um preso político. Era assim mesmo que ele ficava na cadeia. Ricardo Rojas.
Essa cela aqui, ela se manteve de acordo como sempre estiveram as celas aqui no presídio. Eles fizeram questão de deixá-la assim, como realmente elas se encontravam. Lista dos detentos levados daqui da colônia penal de Oshawa em 11 de junho de 1960. Eram trazidos de trem, o famoso trem do fim do mundo, e assim eram as locomotivas, bem pequenas. O trem dos presos. As obras começaram aqui no presídio com alisamento e nivelamento do terreno, galpões para mecânica, carpintaria e exploração de uma planta trituradora de pedras. Assim poderiam começar a fazer a construção do edifício que os próprios presos fizeram. Os materiais eram movidos por vagões em um sistema de trem que se chamava o Trem dos Presos, que ia cruzando pela costa e unia os dois presídios que haviam aqui. Fotos de um passado bem remoto. O sistema de aquecedor, um só, aliás dois, para todo esse corredor. Lá atrás tem outro. Isso servia para esquentar o pessoal aqui. Tornozeleiras. You see those leg irons? There's no escaping that, is there? É uma cela em tamanho ainda menor. Eles faziam questão de se vestir de forma elegante, mesmo presos. Este aqui é Alberto N. Andino. Tinha apenas 35 anos de idade e já estava envelhecido prematuramente. Com uma vida dessa aqui também não é de ser admirada.
35 anos de idade, com essa aparência. E aqui era o quarto dele, a cela. O ecônomo que estava encarregado do manejo das provisões tinha que sempre administrar o necessário para as rações diárias. Existiam 3 tipos de rações: para os enfermos, prescrita por médicos; para os que estavam em atividade, fazendo os trabalhos físicos; e para aqueles que tinham uma enfermidade que não realizavam trabalhos produtivos. O cemitério. Carlos Gardel era um ídolo aqui para os presidiários. Algumas celas realmente ainda eram menores do que outras. Aqui os senhores têm as tornozeleiras, realmente aquela bem antiga com bola de ferro, provavelmente para os mais revoltados. Algemas. Arada para a terra, porque eles tinham que trabalhar bastante. As portas das celas, apenas um lugar aqui para se comunicar. Aqui um outro tipo. Os enforcamentos eram algo muito comum aqui. O guarda, implacável, irredutível, cara de poucos amigos, a tudo vigiava 24 horas por dia. E, não obstante a isso, alguns tentaram e até conseguiram fugir. Se encontraram uma vida melhor lá fora, não se sabe. Muitos foram recapturados e voltaram à prisão. Aqui, um buraco que tentaram fazer. As fugas de dentro da cela eram impossíveis. O edifício tem grossas paredes de pedra e o piso de madeira está assentado sobre uma enorme rocha que sustenta todo o prédio. A ideia de cavar túneis era completamente inviável. Os que conseguiram realmente sair contaram com ajuda externa. Foi o caso de Simon Radowski, conhecido como o último pirata de Beagle por suas obscuras navegações. Esperavam ele do lado de fora da prisão com um veículo usado para a fuga. Outras fugas que tiveram êxito foram protagonizadas por presos políticos que também contavam com pessoas do lado de fora para auxiliar a saída. Mas, para a imensa maioria dos detentos, a fuga era apenas uma utopia. Aqui vemos como são as paredes internas do presídio. Pedra, pura pedra, impossível se escavar aqui.
Vamos então subir para as celas mais antigas aqui em cima. Esta era a ala superior do presídio. Tudo bem, seu guarda? Que carrancudo. Parece eu. Esse navio fez os primeiros cruzeiros pela Antártica já na década de 1950. E é o que consta aqui, ele não encalhou. Baleeiros, o arpão execrável para matar as baleias, um crime. Antiga máscara facial por conta do frio. E assim eram as roupas. Acho que até ainda são atualmente. Fazendo água para tomar. Base Dr. Sobral. Não parece muito amigável. Eu também não sabia, mas a Argentina é um país com terras em 2 continentes. Aqui está o Ushuaia, onde nós estamos. E aqui embaixo, na Antártida, existe a Antártida Argentina. Eu não conhecia isso. E agora vocês vejam o caminho que nós fizemos. Saímos daqui, perto de Joinville, descemos até o Uruguai, cruzamos aqui até Buenos Aires e só descida até chegar em Ushuaia. Percorremos uma distância maior do que a quilometragem existente em linha reta no Brasil de norte a sul. O jeito que ficava.
não faziam barba. Pelo jeito morreram na própria Antártida, no meio dos pinguins. Os pinguins telefones e outros equipamentos de comunicação antigos. As roupas dos presos e dos comandantes, dos carcereiros. Essa roupa aqui é cruel, hein? Essa é pro frio. E para enfrentar a Covid também. Ainda hoje, com toda a modernidade, acontecem acidentes no Estreito de Drake, Ushuaia, Antártida, conflito das Malvinas. Aqui falam sobre o primeiro ser humano que nasceu na Antártida. E foi em 1978. O primogênito antártico, o primeiro homem que nasceu na Antártida. Outra ala dos presidiários destinada a celas. Pinturas, possivelmente retratando o universo feminino. Muitas mulheres foram presas aqui também, provavelmente. O pinguim de cabeça baixa talvez queira dizer algo triste para nós dessa região.
que, embora muito bela, não foi só flores. Não ocorreram apenas coisas boas aqui, não. Aqui uma sala maior, lanchonete, onde você pode comer com os presos, inclusive. Mais uma vez os pinguins de cabeça baixa, na minha opinião, querem dizer algo bem triste para nós. A liberdade cerceada, a tristeza num local tão lindo como é o Ushuaia. Celas frias, onde certamente nem todos tinham agasalho. Provavelmente é isso que eu acredito que o pinguim de cabeça baixa queira dizer. Provavelmente seja essa a mensagem que ele nos queira transmitir. Pessoas que viveram uma realidade muito diferente da nossa passaram aqui neste local uma existência triste, com toda certeza. Hoje é apenas um ponto turístico, mas eu fico imaginando quanta tristeza ocorreu aqui neste local, quantas lágrimas, quanto arrependimento. Agora eu estou ingressando numa ala em que não existe calefação. Aqui realmente a temperatura é bem mais fria. E as celas foram mantidas praticamente intactas. Desde a época em que o presídio estava em funcionamento, manteve-se a estrutura original, na intenção de mostrar como era a realidade. A triste realidade daqueles que vinham terminar os seus dias aqui. Pois eu duvido que muitos saíram daqui pelo motivo de encerramento da pena. Até terminar o presídio, por ordem de Juan Domingo Perón, muito sofrimento, muita tristeza, muita desilusão, muito arrependimento aconteceu aqui, nessas celas frias, geladas. Onde apenas se vivia uma vida sem esperança, sem objetivos, sem ilusões, sem amor. Praticamente um inferno. Tal como um pinguim cabisbaixo, eu acredito que as pessoas viviam aqui. Muitas na intenção de fugir, mas como eu já retratei, a fuga era praticamente impossível, a não ser que as pessoas tivessem famigerado dinheiro, ou fossem políticos
com certa influência ainda. Poucos tinham recursos para pagar advogados e esta era a realidade aqui em Ushuaia. One moment. There we go. Perfect. Okay. Okay, thank you. You want a video? Thank you very much. Estamos aqui no museu que antigamente era um presídio. Era o presídio argentino mais complexo, de maior segurança que existia. Aí até que na época do governo de Juan Domingo Perón ele resolveu desativar o presídio por razões humanitárias. Primeiros habitantes aqui da região da Terra do Fogo eram índios e pelo jeito andavam desse jeito, imagine nesse frio. E realmente andavam dessa maneira. Esse pessoal, olha, como não sentia frio, eu não sei. Eles aqui, as fotos antigas da época que ainda existiam os índios aqui. Infelizmente a chegada do povo europeu aqui levou à extinção dos índios, mesmo sem intenção. Trouxeram doenças que eles não estavam acostumados e acabaram morrendo. Piratas também passaram por essa região e não foram poucos. Inclusive, o Estreito de Drake tem esse nome por um pirata, Sir Francis Drake. Eles vinham por essa região, por ela ser distante, eles achavam que aqui eles podiam formar suas colônias. Porém, logo o Estreito de Drake, com suas tormentas, os afugentou daqui. Muitos piratas perderam suas embarcações e perderam a vida também no Estreito de Drake. O que eu gostaria de deixar como mensagem final neste vídeo? Talvez, inicialmente, muitos dirão: ixi, lá vem mais um dos direitos humanos, deixa assaltarem ele ou matarem algum filho dele, que ele já muda de opinião. Não, não é bem assim. Ouçam até o final, por favor. Sou contrário à pena de morte, entre aspas, apenas por conta do que está escrito lá na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz claramente como mandamento destinado aos que creem em Deus: não matarás. Logo, segundo minha fé, todos têm direito à vida. Entretanto, sou plenamente favorável à pena de prisão perpétua, dependendo do crime cometido. Como brasileiro que sou, ainda concordo plenamente com o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, que determina: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, ninguém. Assim sendo, segundo minhas convicções que acabei de mostrar, os presídios deviam ser locais com o objetivo de ressocializar aqueles que cometeram os mais diversos crimes. Apenas isso. Jamais serem centros de tortura ou humilhação. Mas quem está lá o fez por merecer. Sem dúvida. Porém, deve cumprir sua pena de modo a não ser torturado nem humilhado. Quando eu estudava direito, visitei o presídio industrial de Joinville
E lá vi que isso é, sim, possível. Trabalhar, com certeza. Não importa se o trabalho é pesado, desde que o detento consiga e tenha condições de fazê-lo fisicamente. Longas jornadas de trabalho? Claro que sim, afinal o dito popular de quem em mentes vazia é a tenda de Satanás vale muito bem para quem já cometeu um crime. Entretanto, o direito a uma cama limpa no final do dia, a um prato de comida nutritiva e, por que não saborosa, uma vez por dia, com certeza o detento também tem. Em resumo, trabalho com dignidade. Segurança? Por óbvio que sim, né, gente? Afinal, são mentes perigosas, muitas delas ainda tomadas pelo crime. Diversão, estudo, por que não? Está tão comprovado que o estudo muda a mente da imensa maioria dos criminosos para muito melhor. Isso está tão comprovado quanto o fato de que a pena de morte já está em vigor na prática há muito tempo no Brasil. Ou vocês são ingênuos a ponto de pensar que bandidos sem recursos não são mortos nas cadeias do país? Mas não é o que acontece com criminosos de colarinho branco, né? Ou aqueles que têm uma legião de advogados a seu dispor. Onde está a justiça? Mas esse sistema prisional tão sonhado por mim está longe, muito longe de virar realidade. Para falar em português bem curto e claro, melhorar as condições do presídio não dá voto. Enquanto isso, vamos vivendo e fingindo que está tudo bem, enquanto as mortes, a tortura, a injustiça, a superlotação, as rebeliões, a insegurança correm soltas pelos presídios. Ah, mas isso não é comigo, não é contigo, até o dia que estiver algum parente seu ou algum filho seu lá na cadeia. Leis, temos as melhores do mundo, mas os governos, infelizmente, não as fazem cumprir. Até quando? Pense nisso e até o próximo vídeo.